orar por você agora. Senhor Deus. Não tira a mão. Senhor Deus e Pai. Fica assim. Ninguém vai pôr a mão em você. Senhor Deus e Pai. Olha pra mim. Então chora. Olha pra mim. Olha aqui. Em nome de Jesus. Você confia. Em nome de Jesus. Satanás, você está amarrado agora em nome de Jesus. Você está amarrado agora em nome de Jesus, Satanás. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te amarro agora. Você está amarrado em nome de Jesus. Você não tem direito de estar nesse lugar. Eu invoco a presença do Senhor Jesus Cristo e seus anjos. Pai, vem com a tua presença neste momento, Senhor Deus, sobre a vida da Fátima, Senhor Deus. Coloca a tua mão de paz, Senhor Deus. Coloca, Senhor Deus, toca ela, Espírito Santo, agora, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor Deus. Toca ela e traz paz ao coração dela, Senhor. Tira, Senhor Deus, todo o pensamento ruim, Senhor Deus, que ela consiga enxergar o teu amor. Que ela consiga sentir o teu amor novamente, Pai. Saber, Senhor Deus, que o Senhor a ama de verdade, que o Senhor nunca deixou de amá-la, Senhor Deus. Que o Senhor está com ela todos os dias, nunca abandonou. Que em todos os problemas da vida dela, Senhor Deus, o Senhor sempre esteve com ela, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, ser com ela agora, Senhor Deus. Abre a mente dela, faça ela se lembrar, Senhor Deus, do quão amada ela é pelo Senhor. E quantas bênçãos o Senhor já derramou na vida dela, Senhor Deus. O tanto que o Senhor já abençoou. Senhor Deus, que ela se lembre, Senhor Deus, das coisas que ela fez e que perante o Senhor são imputadas como justiça, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, que todo pensamento de mal, todo pensamento de tirar a vida, Senhor Deus, deixe agora a mente dela, Senhor Deus, e ela consiga enxergar claramente, Senhor Deus, que ela é amada, que ela é importante, que a vida dela é preciosa ao Senhor, que o Senhor a ama e que o Senhor ainda tem muitos planos para a vida dela. Como uma serva verdadeira, ela poderá ajudar muitas pessoas que estão passando pelo mesmo problema. Porque ela sabe na pele o que é passar por esse problema, sabe o que é ter tristeza, desânimo, mas ela também saberá, Senhor Deus, e poderá ajudar outras pessoas sabendo, Senhor Deus, que o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor transforma e o Senhor recebe de volta o Filho amado, querido. Que o Senhor nunca deixou de amá-la. Ela saiu de casa, mas o quarto dela está lá. As roupas dela serão trocadas, o anel de autoridade vai voltar, as sandálias novas, Senhor Deus. É filha amada do Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, neste momento, que o Senhor toque o coração dela profundamente, Senhor Deus. Que ela desista desses pensamentos agora, Senhor Deus, e aceite, Senhor Deus, o teu abraço. Aceite o teu cuidado, Senhor, o teu cuidado de pai, e aceite também o tratamento, Senhor Deus, com os remédios, para que ela possa voltar à saúde dela, Senhor Deus, e possa voltar para os teus braços, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor Deus. Eu te louvo pela vida da Fátima, te louvo por esse momento, Senhor Deus, que ela precisava, Senhor Deus, ouvir a tua voz novamente. E nós estamos aqui, Senhor Deus. Eu estou aqui como servo do Deus Altíssimo para declarar para ela. Estamos aqui representando o Senhor Jesus, tocando no corpo dela, tocando na vida dela, Senhor Deus, para que ela se sinta amada e sinta que o Senhor está aqui com ela, que o Senhor a ama. A vida dela é preciosa para o Senhor e através da vida dela muitas pessoas serão alcançadas, muitas vidas serão salvas. Ela ainda brincará muito com os netinhos dela, ela estará com eles no colo, ela ouvirá muitas vezes os netinhos dizendo: vovó, eu te amo. Os netinhos felizes, acompanhando ela para a igreja. Ela vai poder levar esses netos para a tua casa. Ela vai ensinar a palavra de Deus para os netos. Os netos vão ouvir ela dizer desse Deus maravilhoso, esse Deus que a ama, Senhor Deus. Nós te louvamos pela vida da Fátima. Ela é tua serva, Senhor Deus. Vem, Senhor Deus, com teu bálsamo e toca a vida da Fátima, Senhor Deus. Ela é tua serva. Receba agora, Fátima, o abraço do Senhor Jesus. Ele está abraçando você. O próprio Jesus, usando a vida desse sargento, desses policiais, estão tocando a sua vida e você recebe a restauração, recebe a lucidez. E a ti, Satanás, eu determino em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sai dessa casa. Você não tem mais autoridade sobre a vida dela. Você perdeu essa batalha, Satanás. Você não vai tocar mais no corpo dela, na vida dela. Ela é serva do Senhor, está voltando para casa. Ela está voltando para a casa do pai dela. Olha aí, pastor Daniel, que vídeo impactante, né? Inclusive tem alguns irmãos que viram esse vídeo já, mas toda vez que eu vejo esse vídeo eu fico muito assim, irmãos, eu reflito muito, né? Olha o que diz aqui a irmã Érica: esses homens são heróis de farda com as armaduras de Deus. Pastor Daniel, pode comentar a respeito do vídeo? Fica à vontade. O que nós aprendemos aqui nesta live, nesse vídeo,
que Deus tem seus servos em todo segmento da sociedade, assim como policiais, atletas de Cristo. Deus tem os seus homens e mulheres em lugares estratégicos, que na hora de manifestar o poder de Deus, eles não se intimidam, não se apequenam, pelo contrário, essa é a hora que eles manifestam o reino de Deus. Então é muito importante você que está vendo essa live, que a Bíblia deixa bem claro, Mateus capítulo 6, verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, quando nós invocamos, venha o teu reino, Senhor, venha o teu governo, e muda a atmosfera que está oprimido, o ambiente está artesado, quando nós invocamos as bênçãos de Deus, Deus vai mudar o ambiente, porque nós somos instrumentos de Deus. A Bíblia deixa bem claro, Mateus 18, 18, o que nós ligarmos aqui na terra é ligado nos céus, o que nós proibimos na terra é proibido nos céus. Então Deus nos deu uma autoridade espiritual para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do diabo. Então o verdadeiro cristão, nessa hora de crise, ele se levanta para manifestar o poder de Deus, o reino de Deus. E os demônios não podem prevalecer contra um filho de Deus, uma filha de Deus. Então, amados, eu encorajo vocês, vivam uma vida de santidade, porque vocês não sabem a hora que vocês vão enfrentar o dia mau, a hora que vocês vão enfrentar o inimigo. Davi, certa vez, ele está lá no Vale de Elá, e no Vale de Elá, ele se depara diante de um homem com uma altura descomunal, o gigante Golias. O exército de Israel estava acuado, amedrontado diante desse homem, que ele chamava, manda um campeão para lutar comigo. E Saul era o único homem que poderia enfrentar, era o homem mais alto de todo Israel. E este homem estava acuado na sua tenda, porque estava em pecado, estava oprimido por demônios. Mas Deus sempre tem os seus servos separados para a hora da crise. E quem Deus levanta? Um jovenzinho chamado Davi, um adolescente com seus 15 anos aproximadamente. E Davi percebeu que aquele gigante estava afrontando o seu Deus. E ele ficou indignado. E ele pergunta, escuta, ninguém vai enfrentar esse gigante? E Davi se coloca na brecha. E o resultado, Davi derrotou esse gigante, e todo Israel viu que Deus usa os improváveis. Então, eu quero dizer para você que o Espírito do Senhor, Deus está em você, o Senhor te capacita, o Senhor te habilita para você fazer as obras do Senhor e fazer coisas maiores. Uma coisa muito importante que eu quero compartilhar com você que está me vendo nessa live, 1 Pedro 5, verso 8, fala assim, sede sóbrios. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando uma brecha para entrar. Então, se essa palavra do apóstolo Pedro, que agora Pedro, um homem experimentado, um homem já cheio do Espírito Santo, um homem vivido, um homem que experimentou todas as circunstâncias difíceis de perseguição, prisão, passou por tudo, e ele traz essa mensagem que se aplica para todos nós hoje. 1 Pedro 5, verso 8, sede sóbrios, vigilantes, o vosso adversário anda em derredor, desesperado, procurando uma brecha para destruir a sua vida. Por isso, amados, você tem que entender, nós estamos numa guerra espiritual, e nesta guerra espiritual nós temos armadura para nos vestir da cabeça aos pés, revestir, estar protegido contra as setas inflamadas do maligno. Portanto, amados, é muito importante você entender que esta batalha é muito sutil e o inimigo conhece as nossas fraquezas, porque ele está ao derredor. Por isso a Bíblia fala que nós devemos andar cheio do Espírito Santo, devemos vigiar e orar, devemos estar atento, porque o campo é minado. E assim,
quando o inimigo se levantar, nós temos que reagir com autoridade, não na força do braço, mas no poder do Espírito Santo de Deus. Nós vamos prevalecer e vamos implantar o reino de Deus aonde a gente botar a planta dos nossos pés, porque a Bíblia fala, 1 João 4,4, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, pastor Rodrigo Dias, eu creio que esse vídeo aí vem para despertar muitas pessoas, que é uma realidade. O espírito maligno vem para roubar, matar e destruir. E graças a Deus que esse soldado aí discerniu que era uma batalha espiritual, que essa mulher não estava louca, mas estava oprimida por demônios. E os demônios estavam incitando ela para tirar a vida. E esse soldado discerniu e desarmou os demônios com o quê? Na força do braço? Não, no poder da oração, proibindo, manetando as forças malignas. Então é muito importante a gente entender a autoridade que o Senhor nos confiou. Olha, aqui a Érica colocando 1 João 4,4, maior aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então, Cristo em vós, a esperança da glória. E Deus se manifestar a glória onde quer que a gente botar a planta dos nossos pés. Amém? Então, Josué capítulo 1, verso 3, aonde botar a planta dos vossos pés, esse lugar é santo, esse lugar é consagrado. Por quê? Não é porque eu sou bacana, mas eu levo a presença de Deus e o lugar é sagrado. Então, os incomodados que se retirem, os demônios não podem nos resistir. Por isso a gente tem que andar de prontidão, em santidade, em obediência à palavra de Deus, para que possamos desfrutar dessa autoridade espiritual. Sim. Se esse soldado aí não tivesse autoridade espiritual, ia ser uma tragédia o que ia acontecer. Meu Deus. Então, interessante, as pessoas perguntam, mas por que ficaram filmando essa cena? Por que ficaram filmando? Porque hoje eles estão filmando tudo, porque existe essa coisa, será que houve algum erro na abordagem, se a pessoa acaba se matando? E aí o vídeo mostra que houve a atitude correta dos oficiais. Então, e o mais bacana é que esse vídeo está circulando no Brasil. Nós vemos o poder de Deus, é o nome de Jesus, os demônios têm que submeter, não é verdade, pastor Rodrigo? Com certeza, a gente vê aqui, pastor Daniel Adams, que o inimigo está atuando ali. Eles tinham o poder com a força, né, física, porque são policiais, podiam chegar e tentar, né, parar, mas eles ali eram policiais, na verdade, mas também eram soldados de Cristo. Por isso que eu falo, irmão, tem gente que julga o policial, né? Mas a gente vê, tem muitos policiais que são policiais, mas são tementes a Deus. Você vê aí, claramente, que eles tentam de várias formas, né? Mas ele vê que a mulher ali não está no juízo dela, né? Há uma força por trás ali, né? E eles começam, então, ali a interceder, né? Você vê que eles começam a repreender, e uma repressão sábia, né? Uma inteligência. Deus dá ali um momento para eles, uma mansidão, e eles começam a orar e repreender o mal. No momento que eles estão ali, você percebe que eles estão repreendendo o mal, você percebe que de repente vem o bálsamo, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando no coração daquela mulher. O mal vai saindo e você percebe Deus trabalhando na hora que o soldado fala dos netinhos. Você percebeu que na hora que fala dos netinhos dela, que ela viria os netinhos crescer e que ela ia testemunhar, e os netinhos ia ver, através dela, os netinhos ia ver Cristo nela, e de repente ali você percebe que o mal vai embora, e ela então entrega a faca, ali tem uma faca, né, na mão dela ali, que ela queria se matar, e aí você vê a ação ali do policial, agora usando a força espiritual. Olha que bonito, irmão. Não usou, como diz o pastor Daniel, a força física, porque como diz lá em Efésios, a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, os principados, não é verdade, pastor Daniel? Inclusive, tem um versículo bíblico que o nosso acabou de mencionar, Efésios 6:11, revestivos de toda a armadura. Não é só
do capacete, não é só da espada, não é só da couraça, não é só do escudo, é de toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Olha, e havendo feito tudo isso, ficai firme. E diz mais, irmão, eu podia trazer para vocês aqui, não, é fácil, para entrar no céu é fácil, é só você levantar a mãozinha, tá pronto, tá não. A Bíblia diz claramente que o reino dos céus é tomado à força. Lá em Mateus capítulo 24, no versículo 13, diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Salmos 91, versículo 1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, irmão, aquele não é qualquer pessoa. Aquele é aquela pessoa que ela está ali pagando o preço, no jejum, na oração. Inclusive, pastor Daniel, teve um culto nosso que nós fizemos na igreja agora, na quarta-feira, né? Um culto onde estávamos ali, o pessoal jejuou, orou, foi fazer o culto. Quando o culto estava acabando, um vizinho chamou, falou: ó, tem como o pastor vir aqui orar, porque o rapaz está lá dentro endemoniado e ele quer se matar, ele foi pegar uma faca para se matar. Nesta hora, pastor Daniel, na verdade, tinha uns obreiros, né? Mas aí, e aí, irmão, se a pessoa não está nessa hora preparada, se a pessoa está cocheando em dois pensamentos, né? Como que a gente vai expulsar algum demônio, orar por libertação, se nós não estamos preparados? Imediatamente eu peguei ali o óleo, né, ungido, fui lá, mas a minha esposa, esse rapaz estava com várias pessoas segurando ele para ele não se matar. Olha só que serviço, irmão, que coisa, com a faca, quase a mesma cena, a gente só não filmou, mas nós repreendemos e o demônio foi embora e a pessoa ajoelhou e aceitou a Jesus como seu Salvador. Então, irmãos, eu sempre bato aqui na tecla e falo com os irmãos, não é só conhecimento, meus irmãos, nós temos que usar também a prática. Você tem tido a prática? Eu vejo o pastor Daniel Adams, né? Ele é uma pessoa esforçada, sempre está no Instagram fazendo campanha, sempre está na igreja dele pregando de quarta-feira, eu tenho acompanhado, mas ele vai para o monte, irmão. Ele vai para o monte orar, buscar Deus, porque se nós não orarmos, irmãos, nós não teremos vitória, não é, pastor Daniel? Fique à vontade. Com certeza, Jesus nos exorta em Lucas capítulo 18, verso 1, orai sempre e orai sem esmorecer, porque a oração é uma arma espiritual, uma arma poderosa. Quando nós oramos, nós entramos no reino do Espírito. E saiba que o inimigo, ele fica desesperado quando a gente ora. Então ele tenta de todo jeito impedir a nossa oração, colocando o sono, a gente começa a bocejar, a mente começa a divagar, e você começa a sentir uma inquietação, pressa, e você não consegue se compenetrar na tua oração, porque tudo acontece para distrair você. É campainha que toca, é filho que chora, é o cachorro que começa a latir, tudo acontece para impedir a sua oração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão final do Espírito Santo esteja com todos vós, não só agora, mas para todos sempre. Todos digam amém, amém. Amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Abençoe. E lembrando que vocês moram no nosso coração e não paga aluguel. Ô glória, fique com Deus. Amém.